palestras, né, que são realizadas aos domingos, as palestras do ciclo Espiritismo Responde. Hoje nós temos o Wilson, nosso colaborador aí de muitas outras vezes, trazendo um tema muito interessante, que diz respeito ao nosso retorno à vida espiritual, né? Precisamente o retorno da vida corporal à vida espiritual. Um tema que, como nós veremos, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer e que acaba desmistificando um pouco tudo isso e nos trazendo, né, um certo alento diante das partidas daqueles que nós amamos, né? E também da nossa própria partida, né? Que, por certo, se dará mais cedo ou mais tarde. Então, esse é o objetivo do tema de hoje e é isso que o Wilson vai estar passando para nós. Depois da palestra, nós teremos um momento de vibrações e um momento onde nós também pediremos à espiritualidade que nos auxilie na fluidificação das águas dos nossos lares e também a nossa própria fluidificação, né? O que seria o passe. Eles vão nos auxiliar nisso. E depois nós encerramos com uma prece, como de costume. Para iniciarmos, eu convido a todos a serenar os seus pensamentos, procurar se elevar ao encontro da espiritualidade que está junto a nós nesse momento e assim chegarmos até o nosso Mestre Jesus e até o Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por essa oportunidade bendita que temos na manhã de hoje, de estarmos juntos mais uma vez, aprendendo um pouco mais sobre as nossas verdadeiras realidades de seres espirituais imortais que somos. E também para pedirmos que tenhamos o auxílio necessário para que consigamos tirar todo o proveito possível dos ensinos de hoje, de maneira a nos tornarmos um pouco mais preparados, um pouco mais equilibrados diante das situações do nosso dia a dia. Que Jesus esteja entre nós na manhã de hoje, nos abençoando com todo o seu amor e carinho, inclusive os nossos lares e os nossos familiares. Que assim seja. Com você, Wilson. Ok. Primeiramente, um bom dia, um prazer retornar, né? A gente bastante tempo aí com essa distância por conta da pandemia. E o tema de hoje, ele tem, para mim, uma conotação bastante interessante, à medida que a gente passa por um momento principalmente de incerteza e medo, né? O que, dentro da doutrina, não teria nada a ver com o desencarne, né? Porque nós, os espíritas, quando estudamos sobre a doutrina e quando interiorizamos esses ensinamentos, nós conseguimos absorver e compreender que toda experiência é válida, toda experiência é necessária. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos compreender que em épocas memoráveis, né, em épocas que estão nos anais da história, nós já tivemos problemas como os que estamos tendo hoje, né?
recentes de história, nós temos peste negra, nós temos outros tipos de doenças que levaram a óbito uma grande quantidade de pessoas. Então, para falar um pouco sobre esse assunto, primeiramente eu gostaria de pedir a nós que estamos aqui ouvindo, a mim e a vocês, que elevemos o nosso pensamento, à espiritualidade, que sempre nos intui, sempre nos acolhe, para que possamos, cada um à sua maneira, perceber a sutileza da experiência que estamos vivendo, a delicadeza da experiência que estamos vivendo, né? Então, quando a gente fala do retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, essa passagem, nós, os espíritas, vamos primeiro, eu vou chamar primeiro a atenção para algo que já nos é comum, que é a questão da reencarnação, né? Nós, os espíritas, assim como muitas outras seitas e religiões, que eu vou citar aqui, inclusive, entendem a reencarnação e pregam a reencarnação. Observando isso, nós vamos compreender que, na história, nós já poderemos ter vindo para esse planeta muitas vezes e passando por muitas outras experiências, felizes ou infelizes, dolorosas ou não. Mas todas elas têm um objetivo comum. O objetivo é a evolução do espírito. Então, compreender, né, ou assimilar a ideia de que qualquer movimento que façamos tem consequências, né? Então, qualquer coisa que realizamos tem consequências. Se eu dei um exemplo, inclusive, outro dia, se eu gasto muito no cartão de crédito, a consequência é que eu vou ter dor de cabeça para pagar a dívida. É a consequência do ato realizado. Foi prazeroso comprar, foi prazeroso usar o que eu comprei, mas a consequência, se eu exagerei e não tenho recursos para cobrir aquilo que eu fiz, o que eu gastei, eu vou ter dor de cabeça para fazer isso. Também na nossa vida, tudo que fazemos tem consequências. Só que algumas delas nós não vamos ter a condição de realizar ainda nessa experiência, ainda nessa vida. E aí sentimos dores, mas a gente fica perguntando, né? Por que essa dor? O que eu terei realizado nessa vida de tão X que possa me gerar isso, me gerar tanta dor, me causar tanto problema? E aí, nós, os espíritas e outras religiões, entendemos que a reencarnação ela vai trazer algumas dessas experiências para o momento presente. Então, vivi lá, num passado de 1000 anos atrás, alguma experiência que agora eu possa estar tendo a oportunidade de fazer diferente, de realizar diferente. Com essa consciência, fica, lógico, mais fácil, né, de lidar. Eu estou dizendo mais fácil aqui, mas me entendam, né? Quando você... A diferença entre aquele que conhece e desconhece é a possibilidade de lidar com isso com mais naturalidade. Não vai deixar de doer porque você entendeu. Você não vai deixar de passar porque você entendeu. Mas você pode ter alguns méritos por realizar coisas agora que vá apagar, como disse Jesus, uma multidão de pecados, né? O fato de você realizar algo com amor hoje pode fazer com que apague uma multidão de pecados e possa fazer com que você deixe nessa experiência de passar por alguma dor que seria necessária caso você não tivesse modificado as suas ideias, suas convicções, né, o seu preconceito, sua maledicência e assim por diante. Então, dentro da história, falando sobre reencarnação, nós
temos desde os primórdios a aceitação da reencarnação. Os Vedas, lá 1500 anos antes de Cristo, já pregavam a imortalidade da alma. Na Grécia Antiga, Pitágoras e Platão andaram pelo mesmo caminho. Veio o brahmanismo, veio a religiões predominantes que é a religião predominante da Índia, que tem essa mesma crença. Krishna, o taoísmo, confucismo, janinismo, zoatrustrismo, sikhismo, shintoísmo, islamismo esotérico, a cabala, o esoterismo, a eubiose, a gnose, a maçonaria, o sufismo, mahaísmo, xamanismo, teosofia, Igreja Messiânica Mundial, martinismo, Rosa Cruzes, Ordem dos Templários, Candomblé, Santo Daime, judaísmo e assim o Seixinoe são exemplos da linha de pensamento. Cada alguns tratam um pouco mais de ênfase em algumas coisas, menos outras, mas coloquei esses aqui para a gente compreender que não é algo que aconteceu só de Kardec, ele já vem há muito tempo, né? E nós estamos inseridos nessa questão. E aí, sobre o nosso tema, a desencarnação, Jesus diz, lá em João 8,51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E isso é o Evangelho, né? Isso é o entendimento todo de tudo que Cristo disse e que muitas dessas coisas estão no Evangelho segundo o Espiritismo e, como eu falava com o Edu agora há pouco, tem muitas coisas que estão no Evangelho, fora do Evangelho segundo o Espiritismo, que são muitas parábolas ditas por Jesus para elucidar, né? Para ensinar através da palavra exatamente que não existe morte do espírito, né? O espírito é eterno. E aí, o que acontece à alma após a morte do corpo físico? E aí eu vou fazer uma sequência das questões que estão no Livro dos Espíritos, a contar do item 149, que diz o seguinte: no instante da morte, a alma volta ao mundo dos espíritos, donde se apartará por algum tempo. Se apartara por algum tempo. Então, assim, nós, quando voltamos, regressamos ao plano espiritual, estamos voltando à nossa condição primeira. A condição do espírito puro. Nós vamos caminhando dentro da nossa evolução e adquirindo as nossas experiências, as nossas sensações. Como um aluno que não sabe nada de matemática, ou de português, ou de física, e ele começa lá no prézinho a descobrir o conhecimento e a usar o conhecimento para fazer a sua experiência durante a vida. Então, nós nos apartamos do plano espiritual por um tempo curto, que para nós pode parecer uma eternidade, esses 80 anos, 50 anos, mas no plano espiritual há o entendimento de que esse tempo ele é muito curto, né? Ele é um tempo fagulha. Na questão 150 diz: a alma após a morte conserva a sua individualidade, que é algo muito interessante também, uma pergunta bastante interessante. Por quê? Para aquelas pessoas que costumam ler sobre tudo, né?
e estudar sobre muitas coisas, já pode ter tido a oportunidade de ouvir ou de ler falar sobre aquelas pessoas que acreditam que a gente volta para o todo universal, que eu vou falar daqui a pouco, que está também no Livro dos Espíritos. Então, em falando sobre individualidade, o espírito vem para ele sai do plano espiritual, um indivíduo vem para esse planeta e é um indivíduo, a individualidade é tamanha que nenhuma digital é igual a outra. Né? É uma informação de que é ser muito individual você ter esses desenhozinhos que você tem no seu dedão não serem iguais ao de ninguém no planeta com 7 bilhões 600 e tralalá milhões de pessoas. Então imagine que aqui no plano físico você é um indivíduo. No plano espiritual, você continua um indivíduo. Então, a resposta é sim, nunca a pede. O que seria ela se não a conservasse? E a 150A, como a alma continua a ter a sua individualidade, uma vez que não possui mais seu corpo material? De novo, as perguntas do Livro dos Espíritos, chega uma hora que até os espíritos dão uma esbravejadinha, né? Mas, viu, eu já respondi lá atrás, né? Então, se a gente pegar a questão o Livro dos Espíritos, ele está fazendo uma minúcia mesmo, para que você que está lendo consiga compreender e não tenha dúvidas anteriores. Então, assim, ele respondeu ali atrás, você tem a sua individualidade. E aí vem a pergunta, mas como a alma continua a ter a individualidade, uma vez que não possui mais o corpo material? Porque ele é um indivíduo no plano espiritual, que já foi dito. Mas aí ele responde, ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação em seu perispírito. Então, assim, cheguei lá no plano espiritual e como é que eu me apresento? Eu me apresento na forma que eu estou hoje, na forma física que eu estou hoje, porque eu ainda guardo, ainda conservo reminiscências, né? O tecido no perispírito, que faz com que eu possa ter essa aparência, se eu quiser. Porque se eu tiver condições, se eu estiver com todas as minhas faculdades lá no plano espiritual, se eu quiser, eu posso me apresentar em outras formas, né? De outras vidas que eu já tenha vivido. Não necessariamente eu preciso estar me apresentando dessa forma, ok? Mas eu não vou chegar lá somente uma bola de luz. Por quê? Também é um entendimento que a gente precisa estudar bastante. Saímos do plano espiritual e saímos do plano físico e vamos para onde? Diretamente para o plano espiritual maior? Ainda estamos entre mundos, né? Quando a gente vai lá, né, para aqueles que tiverem condições e forem lá para o nosso lar é aqui acima da nossa cabeça. Ainda está nessa psicosfera, nessa atmosfera. Então, esse fluido que está guardado no perispírito ainda continua. A gente, quando lê André Luiz, nas obras dele, tem momentos em que ele diz, olha, a pessoa chegou aqui, mas ainda precisou comer alimento da terra. E aí é produzido para ele energeticamente o alimento que ele ainda precisa consumir. Então, se ele ainda precisa desse material, ele está nesse meio do caminho. Ele está sendo tratado, né? Ele ainda está sendo curado para que ele possa adentrar ao plano espiritual íntegro.
150b, a alma nada leva consigo desse mundo? Como disse, ao sair então desse mundo, agora já estamos saindo desse mundo, ela responde, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, de acordo com o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa na Terra. Para mim, informações como essa, e tem outras aqui que eu vou chamar a atenção, são muito interessantes. Por quê? Porque nós somos demasiadamente apegados às coisas do mundo material. Às coisas e às pessoas. E isso vai nos trazer algumas consequências, algumas dificuldades no momento e depois da nossa partida para o plano espiritual. Mas aí você está dizendo que eu não devo ter carinho por ninguém? Nada disso. Que eu não devo ser carinhoso com as pessoas que me são próximas? Nada disso. Eu estou dizendo sobre apego. Que é muito difícil. O que eu vou dizer aqui, eu sempre falo isso para vocês, o que eu digo para vocês está mais próximo do meu ouvido. Porque eu também preciso ouvir. Nós temos a tendência a nos apegar às coisas e às pessoas. E por conta disso, quando partimos para o plano espiritual, continuamos ligados a essas coisas e pessoas. Nós temos muitos relatos de espíritos que continuam em suas casas. Espíritos que continuam ligados às pessoas com quem conviveram aqui. E que se transformam, na maioria dos casos, numa grande quantidade deles, em obsessores. Porque a obsessão não está só ligada ao mal que se queira fazer, é também ligada ao bem que não se faz. Então, se você se conecta, né? Se você não se desprende do seu lar, e aí você continua circulando aqui, você imagine a perturbação de um espírito que continuou, depois de seu falecimento, continuou ligado à sua casa. Imagine a perturbação dele agora, do espírito. Ele está na casa, achando que está vivo, porque essa é a condição, uma das condições é essa, e que ninguém fala com ele, porque ninguém o escuta, ninguém o vê, e ele está nessa casa. Aí vamos imaginar que ele continua lá por anos a fio. Anos. Ele vai também sofrer por todo esse tempo por conta desse desgaste, de não estar sendo ouvido, de não estar sendo entendido, de não estar sendo acarinhado. E muitas vezes são espíritos que eram muito amados dentro desse lar, que vão ser lembrados pelas pessoas que ali residem com muito carinho, mas aí não falam com ele. Como é que faz, então, esse espírito? Entende? Então, o desprendimento das coisas desse mundo, elas têm que acontecer aqui, dentro de nossas cabeças. É o pensamento de que isso não é necessário que vai fazer com que você, ao se desligar do corpo físico, não fique ligado nem à matéria, nem o mundo material e nem ao seu corpo físico. Porque muitos dos espíritos continuam ligados ao corpo físico, sendo mais difícil a desconexão desse espírito para a partida ao plano espiritual. Eu sei que muitas das coisas que eu estou dizendo aqui, muitos de vocês já ouviram N milhões de vezes, dentro de todas as palestras que já assistiram, de toda a vida que tiveram e que têm dentro da doutrina, né? Mas é sempre bom lembrar. Por isso,
o Evangelho está aí, para que a gente, em lendo o Evangelho, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Céu e Inferno, por isso que os livros da codificação estão aí, para nos lembrar daquilo que precisamos fazer no momento, para enfrentar o momento da nossa partida. Né? E aí vem, junto a isso, muito amor, muita caridade, muita paz, né? Tem que ter muita coisa envolvida nisso. Partimos então para a questão 151. Como eu disse, o tema ele está no Livro dos Espíritos, numa sequência de questões. E eu estou utilizando delas para que a gente possa trocar essa informação. A questão 151 diz: o que pensar da opinião de que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Então, como eu comentei agora há pouco, existem linhas de pensamento que defendem o retorno do espírito ao todo universal, como se a gente não tivesse a individualidade, comentada agora há pouco, voltasse para um mar, né? Como uma gota que cai da nuvem, desce pelo rio e volta para o mar. Nós não podemos nos comparar a essa gota dessa maneira, né? Que aí a gente se dissolve dentro desse mar e agora somos o mar. Mas no Evangelho diz o seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estáis em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia e, entretanto, sempre conservais a individualidade. Então, a ideia deles de todo universal não é de todo errada, mas o conceito não está bem formatado. Nós, enquanto seres humanos, já estamos num grupo. Esse grupo é o ser humano. Os animais, no grupo dos animais. E lá nos animais, eles têm vários subgrupos. Né? O grupo dos felinos, o grupo das aves. Então, são vários grupos de animais. Mas, voltando aqui a nós estamos todos no mundo dos humanos. Mas somos indivíduos. Então, vamos imaginar um condomínio. Moramos num prédio e fazemos parte todos de uma comunidade, o condomínio. Quando temos que decidir algo para o coletivo, não podemos agir individualmente. Nós temos que pensar no coletivo. Então, todas as decisões tomadas dentro dessa comunidade, elas têm a ver em preservar a comunidade. Mas quando você está dentro da sua casa, você está preservando uma mini comunidade, uma comunidade menor. Mas se você morar sozinho, você está único, você está defendendo a sua individualidade. E mesmo dentro dessa comunidade, você sempre se defende individualmente. Então, a individualidade da questão do retorno ao todo universal, não dá para a gente admitir que a nossa energia de espírito vá para uma bola muito grande e lá dentro dessa bola, um dia, alguém pega um pedacinho e fala, agora vai de novo essa bolinha aqui para ter uma experiência nova, uma experiência e ela não guarda nada do que foi. A experiência, na verdade, é a experiência de todo mundo. Não, nós estamos evoluindo individualmente, né? Voltaremos para o plano espiritual sozinhos. Quem nós vamos encontrar lá, ou quem estamos deixando aqui, X. Mas nós somos indivíduos, ok? Partimos, então, para a questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? É lógico que, como eu disse, chega uma hora que os espíritos dão uma puxadinha na orelha de quem está perguntando, porque ele já respondeu 6 perguntas falando do assunto. Aí, Kardec pega e fala assim, não, mas eu vou insistir porque tem que ficar muito claro.
Aí ele responde: não tendes essa prova por meio das comunicações que obtivestes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. Para nós, os espíritas, para aqueles que trabalham dentro da doutrina, há uma facilidade maior de compreender essa questão aqui. Por quê? Porque muitos de nós já trabalharam dentro de um trabalho mediúnico, já tiveram a oportunidade de ouvir orientações de espíritos superiores e tratamento para os espíritos com necessidades. Então, essa questão aqui fica mais fácil de compreender. Quando você ouve um espírito em dificuldades ou em sofrimento, falar sobre o sofrimento dele e falar quando que ele passou por isso, fica mais fácil de entender a individualidade de cada um. Porque senão contaria todo mundo a mesma história. E ele conta uma história única, uma história dele. Para quem não estuda sobre isso, não tem essa oportunidade, fica um pouco mais difícil e aí fica parecendo uma pancada isso aqui, né? Se não fosse cego, veria, se não fosse surdo, ouviria. Então, assim, para nós que temos condição de estar próximo do trabalho mediúnico, isso aqui faz sentido a resposta, viu? Você já não vê lá no centro espírita as coisas que você vê? Não ouve as coisas que você ouve? Então, você já tem condições de saber que a alma é individual e que cada um vai carregar a sua história e vai evoluir a partir daí. Ok? E vem, então, a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E aí a resposta é a nossa resposta. Né? É a vida do espírito que é eterna. Porém, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, entendemos amorosamente um Deus que nos dá a oportunidade de viver a experiência como um aluno na escola, para adquirir alguns sentimentos e sensações, mas retornamos para a casa do Pai, novamente, onde tudo bondade, tudo perfeição. Lógico que aí alguns já estão pensando, mas existe a pluralidade dos mundos. Eu não estou dizendo que a gente vai imediatamente. Estou dizendo que uns vão ter que passar por outras experiências. Mas todos nós voltaremos à vida eterna. Né? Continuaremos a vida eterna, porque o meu espírito continua. Então, assim, todos nós continuaremos a vida eterna. Nosso corpo falecerá, voltará à condição dentro desse plano físico, porque daqui a gente não leva nada. Né? Então, essa matéria do corpo físico tem que ficar aqui. Isso é uma matéria muito interessante para estudo, tá? Porque nós temos que, um dia, entender o perispírito. O perispírito sai desse planeta, né? O espírito sai desse planeta, e a gente já falou bastante disso, que o perispírito é a roupa do espírito, então é como se a gente tivesse, para aqueles que têm a minha idade ou mais que eu, vão lembrar o que é um escafandro. Para aqueles que não sabem o que é isso, é uma roupa de mergulho, uma roupa de neoprene, em que você tem a necessidade dessa roupa para poder entrar no fundo do mar. Você não conseguiria descer a algumas profundidades do fundo do mar se não usa uma roupa especial. A roupa especial que o espírito usa para descer nesse plano aqui é o perispírito. Então, ele fica com essa roupagem. Onde é que ele adquire essa roupa? Aqui no plano físico. A roupa, né? Quando ele, o material dessa roupa, eu quero dizer, quando ele sai desse orbe, ele não necessita mais dessa roupagem. Mas ele continua tendo o perispírito para fazer a roupa que ele vai precisar no outro lugar. Então, se lá no outro lugar onde ele vai entrar for mais denso ou for mais sutil,
ele vai utilizar essa roupagem para produzir a vestimenta que ele vai usar, que o espírito vai usar para poder passar pela experiência. Eu já tive a oportunidade de descer ao fundo do mar, mas eu sei que muitas pessoas não tiveram essa mesma experiência. E a experiência é maravilhosa. É fácil da gente compreender isso estando debaixo d'água. Tá bom? Muito bem. E aí, como que ocorre a separação da alma do corpo? Também está lá, no Livro dos Espíritos, a informação. A questão 5.4, ele pergunta, o corpo ou alma sente alguma dor no momento da morte? E a resposta é não. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não toma nenhuma parte nisso. Os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são uma alegria para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Olha só que informação mais deliciosa de receber. Né? Primeiro, que não dói morrer. Né? Para o espírito, ele se desconecta sem dor. Vamos lá, que nós vamos falar daqui a pouco sobre, né, os níveis em que estão cada um dos espíritos que estão falecendo. Como eu disse, se você fica ligado ao seu corpo físico, você vai sofrer de ver, mas não está doendo. Né? Você pode ter alguma dor pelas reminiscências dessa matéria aqui. Então, assim, é bastante sutil, mas muito gostoso de ouvir e de ler, dizer que os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são uma alegria para o espírito, que vê chegar ao fim do seu exílio. Quer dizer, estou voltando para casa, estou voltando para perto dos meus, que muitos deles possam ser nós, mas estamos voltando para o lugar, né? Que não tem essa dor que sentimos aqui, essa dor física, essa dor material que sentimos ao ser beliscados, por exemplo. Ok? E a questão 5.5 diz, como se opera a separação da alma do corpo? Temos muita literatura falando sobre isso, né? E a resposta é, quando os laços que a retinham se rompem, ela se desprende. Nós temos um enlace, né, do corpo físico com o corpo perispiritual e espiritual, como se fosse um feixe de energia. Então, vamos imaginar que cada dedo meu faz parte desse movimento desse feixe. Para que a desconexão aconteça, cada feixe desse tem que ser desconectado até o último. Muitos têm esse feixe, quando do seu desligamento, muito enraizado. Os espíritos falam sobre essa prisão, né? essa coisa forte aqui. Muitos falam por conta das coisas do plano físico, da sexualidade, por exemplo, dessa ligação com os bens materiais. Então, fica mais difícil de romper essa ligação, porque o espírito quer ficar, ele não quer deixar. Então, é muito mais difícil. Para aqueles que têm um entendimento que daqui nada se leva, acaba sendo mais fácil. Então, eu gostaria que nós, vocês que estão me ouvindo e eu, pudéssemos, quando chegar a nossa vez, que a gente estivesse em condições de simplesmente deixar ir. Ou deixar-se ir. Porque não tem o que você vai fazer. Esse é o entendimento maior da minha parte. É que não existe o que eu possa fazer depois de chegar o meu momento de partida, de ficar. Então, se eu tiver dentro da minha consciência essa certeza, o meu desligamento será
mais suave. Será menos sofrido. E eu entendo que nós todos, vocês todos e eu, não queremos sofrimento. Ah, Wilson, mas aí eu vou deixar aqui a minha mãe, eu vou deixar aqui o meu filho, eu vou deixar aqui. Então, aquele será o momento em que você vai utilizar tudo aquilo que você aprendeu na doutrina. Que não existe morte, que a vida é eterna, que você vai reencontrar essas pessoas em algum momento, né? Então, se você chega nessa conclusão agora, quando chegar o seu momento, ele será mais suave. Porque o seu momento vai acontecer, o meu momento vai acontecer. Todos nós passaremos por essa experiência, como já passamos. Mas o que é que faz eu continuar achando que o meu corpo físico é eterno? Com todas as dificuldades, todas as dores, eu continuo ainda pensando, não, mas eu tenho que continuar aqui. Isso tem que ficar, tenho que viver 200 anos aqui, tem que ficar, porque chega um momento em que nós precisamos admitir e fazer acontecer. Aqui dentro da nossa cabeça. Não é desistir da vida, não é suicídio, nada disso. É entendimento. Estou falando aqui para pessoas que estudam, né? Estou falando que quem não está estudando, que estude. Que não está falando em desistir da vida, está falando de viver a melhor vida. Ou viver a vida de forma a fazer com que tudo isso valha a pena. Porque quando chegar no plano espiritual e está suave, está tranquilo, valeu. Mas eu ainda posso, depois de sair desse mundo, ainda de sair dessa condição, desculpe, não desse mundo, mas dessa condição, ainda viver neste mundo por um período grande de tempo por não entender. Eu estou falando isso com todas as literaturas que a gente tem para estudar. Todos os espíritos que já declararam o tempo que ficaram dentro da erraticidade sofrendo. Aí ele está lá, eu vou falar aqui sobre o umbral, mas só en passant, ele está lá naquele estado de torpor e, de repente, ele lembra de Jesus. Né? Isso está nos livros, eu só estou declarando que está nos livros. E aí ele lembra de Jesus. Uma luz brilha, um espírito vai lá e retira ele daquela condição. Quanto tempo ele passou naquela condição? Ele passou o tempo necessário para ele, por não conseguir compreender o que está sendo dito agora. É muito duro isso. É muito difícil isso. Porque aquele espírito lá somos nós. Pode ser que aquela história que está sendo contada naquele livro você tenha sido eu. Que agora nasci e estou aqui vivendo há 50 anos no planeta Terra encarnado. Mas posso ter sido eu a história daquele livro. Então, eu, nessa experiência, tenho agora a condição de pensar e de agir diferente. E diferentemente. Questão 155A. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? A resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende
pouco a pouco dos laços que o retinham do corpo físico. Eles se desatam e não se quebram. Foi isso que eu disse agora há pouco. Questão 156. A separação definitiva da alma do corpo, pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica? Essa questão, para mim, é a mais importante para mim, e aí vocês definem qual é a mais importante para vocês, mas a mais importante para mim é a resposta dessa questão. Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais resta nele do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, ainda há nele um sopro de vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue em suas veias. E não tem necessidade da alma para isso. Então, muitas das vezes, e eu tenho ouvido muito isso durante a minha experiência de vida, muito sobre esse assunto, que existem espíritos que deixam o corpo físico, e aí são aqueles que estão em coma, o corpo está lá, mas a pessoa não quer mais voltar para o corpo. Ela desiste. E isso é um assunto que deve ser estudado. Tema para estudo. Questão 156 de O Livro dos Espíritos. Não vou me prender aqui, porque o tempo vai correndo, né? Eu já estou falando há mais de 1h20. Então, uma hora que a gente puder, vamos estudar esse 156. Anotem aí para frente a gente poder estudar, que é muito interessante. Questão 157. No momento da morte, a alma tem, às vezes, o desejo ou êxtase que lhe faz entrever o mundo em que vai entrar? Nós já tivemos muitos relatos, tem relatos escritos, tem livros escritos falando sobre esse momento. De pessoas que voltaram, né? Que passaram pelo momento de pós-morte. Mas, sim, né? Às vezes a alma sente desfazer-se os laços que o prendem ao corpo, então faz todos os seus esforços para rompê-los completamente. Já em parte desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se à sua frente e desfruta, por antecipação, do estado de espírito. Né? Mas nós temos bastante gente que fala sobre isso. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Isso depende. Se fizeste o mal como desejo de fazê-los, vos envergonhareis em tê-lo feito, num primeiro momento. Para o justo, é bem diferente. É como o alívio de um grande peso, porque não tem mais o olhar indagador. Também, resposta bem clara, né? Se a gente está tranquilo, vai chegar lá, chega bem. Se não, vai ter o peso de olhar para tudo aquilo que fez ou deixou de fazer e se arrepender. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que desencarnaram antes dele. Para aqueles que têm condição de fazer isso, sim. Muitos espíritos vêm para poder ajudá-lo a fazer a desconexão, né? E compreender o que é que está acontecendo com ele. Questão 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não estão enfraquecidos pela idade ou por doenças, a separação da alma, o término da vida ocorre simultaneamente? Geralmente é simultâneo. Em todos os casos, o momento dessa separação é muito curto, da separação da alma do corpo. Eu vou me adiantar aqui, porque senão o Edu já vai me chamar a atenção aí por causa do horário. Eu estou me estendendo muito. Lá no centro, eu costumo fazer uma justa medida com aquele relógio na parede. Mas aqui eu tenho que ficar caçando onde é que está o relógio para ver onde eu me encontro. Perturbação espiritual. A alma deixa o corpo. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Já falei sobre isso. Consciência imediata, não. Ela passa algum tempo com um estado de perturbação.
Aí, a próxima questão é, mas todo mundo passa pela mesma coisa? Não. Pessoas que estão já mais tranquilas vão ter menos perturbação. Vão acordar e já sair do outro lado. Eu conheço algumas histórias de espíritas que estavam na mesa mediúnica, trabalhando, e faleceu lá na mesa mediúnica, bateu com o nariz na mesa. Imediatamente ele deu comunicação, até para avisar, gente, ó, não estou dormindo, não, eu já fui. Mas fiquem tranquilos, aqui está tudo bem, eu estou bem. Então, isso demonstra que, em alguns casos, a pessoa simplesmente passa de um estado para outro, mas ela continua lúcida e íntegra e tudo bem. E a pergunta aqui que é interessante, né? O conhecimento do espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A resposta dos espíritos, uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreende antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, assim, você ser espírita e saber disso, ó, legal, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência do que ser espírita, somente. Ok? Então, termino aqui, porque senão o Edu vai me dar um puxão de orelha, certo? Mas, Edu, cadê você? Gostaria de deixar aqui aberto, caso alguém tenha algum comentário a fazer, abra aí seu microfone, ou alguma pergunta a fazer, também estou à disposição. Espero que ninguém esteja bravo por cada hora, tá bom? Então, fiquem à vontade. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem de forma clara, de forma objetiva, embora o tempo esteja me consumindo sempre. Só temos que te agradecer e te parabenizar, né? Por toda essa informação que você veio nos lembrar, né? Não estou te ouvindo, Wilson. Seu microfone está fechado. Vamos lembrar junto a nossa experiência, né? Isso. Vamos lembrar juntos. Muito bem. Alguém mais? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Se não, acho que é com você, né, Vera? Isso. Vamos então, nesse momento, né? Fechando os nossos olhos, nos acomodando. Vamos sabendo da importância, né, dessas vibrações, não só para nós, mas para todos os nossos irmãos que necessitam de auxílio nesse momento. Então, vamos nos ligando aos nossos pensamentos, a todos os espíritos, com a intenção de harmonizar, de iluminar a todos que vivem no nosso planeta. E assim vamos envolvendo o nosso planeta nessas energias para que ele se recomponha fisicamente, que o ar e as águas sejam purificadas. Assim também toda a fauna e a flora se recomponham, se equilibrem. Vamos vibrando para que a lucidez envolva todos os presidentes, cientistas, médicos, para que sejam instrumentos
da verdade e da paz, que as portas de todos os nossos lares se abram para que o Evangelho de Jesus esteja presente e assim reine a paz e o amor. Que os hospitais recebam essas energias, amenizando o sofrimento dos doentes em seus leitos, nas UTIs. Que os asilos, os orfanatos e presídios recebam essa corrente de amor para que possam vencer suas provações e encontrar o bem, caminho da felicidade. Que a fraternidade espírita, nossa casa física, seja envolta em muita luz, auxiliando a assistência social e outras atividades necessárias para as que estão sendo realizadas. Assim também, o caderno virtual com o nome de todos os nossos irmãos que neste momento necessitam de auxílio e os nomes que temos conosco, levando o necessário a todos. Que os nossos lares sejam iluminados, Jesus adentre e a sua presença nos tranquilize e nos abençoe. E assim também sejam fluidificadas as águas que deixamos para que sejam colocado o medicamento que cada um necessita para esse momento. E assim vamos sentindo uma luz muito forte envolver os nossos lares, vamos sentindo a presença de todos os mentores espirituais que nos aplicam o passe nesse momento. Muita luz. Que assim seja. Vamos, então, depois de todos esses ensinamentos, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre, por essa oportunidade que tivemos na manhã de hoje, de aprendermos um pouco mais sobre tudo aquilo que nos envolve. Que a espiritualidade maior esteja junto a nós durante toda a semana, nos abençoando com a sua luz, em forma de serenidade, lucidez, sabedoria, para bem enfrentarmos todas as situações que estão por vir da melhor maneira possível. E que essas luzes que alcançamos na manhã de hoje permaneçam dentro dos nossos lares, nos fortalecendo e reequilibrando dia após dia durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, desculpem o barulho dos meus cachorros aí, mas domingo é difícil, todo mundo passeia por aqui, cada um que passa, eles latem.